Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está muito feliz essa noite, encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Se não tiver ninguém bonito aí, pode olhar para mim aqui, ok? Eu estou muito feliz com tudo que eu tenho visto acontecer aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu falava agora há pouco com o pastor, o apóstolo Silvio, e ele é vacinado contra qualquer coisa, e eu disse: Deus tem te levantado nesse estado. Sucesso. Com você ninguém mexe, um homem desse tamanho, né? O povo pega no meu pé porque eu sou baixinho, mas todo baixinho é atrevido. E eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração hoje. Deus foi tão bom que enviou o seu diácono especial, que é a chuva. Então ninguém vai sair daqui mesmo. Eu devo pregar até as 3 da manhã hoje, ok? Os que trouxeram a Bíblia, abram ela comigo no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 7. Segunda Crônicas, capítulo de número 7. Tecladista, cadê aquela inspiração da outra vez? Isso. Eu sinto Deus nesse lugar. Segunda Crônicas, capítulo 7, verso 1. Quem encontrou, diga amém. E tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória de Deus encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. E a igreja diz amém? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, na arquibancada, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado aí. Atravesse a faixa de gás, atravesse os corredores. Se a pessoa não quiser pegar na sua mão, chuta a canela dela, manda ela para casa. Diz que dá tempo de assistir Caminho das Índias ainda. Se ficar conosco, temos um novo caminho a trilhar nessa noite. Queremos o caminho da glória e da graça do Deus Todo-Poderoso. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Deixa eu ouvir o grito de adoração da igreja gaúcha. Oremos. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Nós entendemos que daqui a alguns momentos este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor tem para enviar sobre nós. Daqui a alguns momentos o Senhor vai coroar os 9 anos de existência deste ministério, ó Pai, deste aniversário tão lindo, com fogo divino que homem não pode acender. Só o Senhor pode acender, ó Pai. Pelo que eu entendo, Senhor, os seus filhos vieram aqui desprovidos de qualquer receio. Eles querem a sua presença, eles precisam da sua manifestação. Não deixe ninguém sair daqui seco, ó Pai. Faz cair, Senhor, uma chuva aqui dentro também. Que esta chuva arrebate os nossos corações esta noite. Senhor, antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este ginásio, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para desaparecerem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória. O segundo pedido a Deus é um pedido de atrevimento. Abre as comportas do céu sobre nós, e envie do céu para a terra anjos. Que esses anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, que comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da sua presença e da sua glória. Fala conosco, agora e sempre. E a igreja diz amém. Os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Glória a Deus. A sonoplastia, eu peço que me ajude um pouquinho, que eu estou muito afônico.
Então, para eu não me esforçar demais e acabar perdendo de uma vez por todas as cordas vocais, se você puder aumentar um pouquinho para mim o retorno, eu te agradeço. Respire fundo, olhe para o seu irmão e diga: é hoje. Eu não ouvi direito, diga: é hoje. Diga: é hoje que a tampa da chaleira vai voar nesse lugar aqui. Okay. Tecladista, quando o povo subir, você tem que subir com eles. Quando eles descer, você tenta descer, se der conta. Casado ou solteiro? Casado? Com essa carinha, casado? Deus é fiel, Deus é fiel. Eu já acredito em milagre. Se ele casou, qualquer um casa aqui nessa noite. É brincadeira, o rapaz parece um ator de Hollywood, né? Senhoras e senhores, noiva do Cordeiro, simpatizante da nossa fé, amigos que vieram de perto e de longe, igreja aniversariante, meu apóstolo e sua linda e abençoada esposa, eu pedi a Deus que me desse uma mensagem para esta noite, e o Senhor trouxe à minha memória um texto antigo, mais profundo, um texto distante de nós no espaço geográfico e no tempo contado pelo homem, mas muito perto de nós em essência e em história. O templo de Salomão foi considerado no seu tempo uma das maravilhas que o homem pôde fazer com as mãos e dar a Deus. Salomão, filho nobre do rei Davi, assistindo à morte do seu pai em loco, teve a graça e a oportunidade de ver o seu velho pai, que estava com o seu corpo combalido, com os seus olhos já se escurecendo. Ele teve a honra de ouvir a voz cansada do rei Davi dizer: filho, coloque a sua mão aqui debaixo da minha coxa direita. E Salomão, tremendo e até temendo, porque o pai não era comum, era um homem que tinha duas naturezas muito peculiares. Davi era um guerreiro e era um poeta. Parece que são dois talentos que não cabem dentro do mesmo vaso. Mas Davi soube com muita graça exercer as duas funções diante de Deus. E agora que ele vê Salomão colocar a sua mão jovem debaixo da sua coxa direita, Davi segura pelo braço do filho e faz o filho fazer uma promessa. E ele diz: filho, eu falei com Deus dias atrás, eu queria dar a ele um presente, uma casa de oração. Ele até me disse que a minha intenção era boa, mas ele olhou para as minhas mãos, e as minhas mãos eram mãos que tinham sangue, porque durante a minha chamada e o meu ministério, eu matei muitas pessoas, inimigos que mereciam a morte, mas nenhum ser humano está aliviado na sua consciência por ter matado alguém. E por isso Deus me proibiu de dar a ele um templo, mas ele me disse que a minha descendência poderia dar a ele esse presente. E eu quero passar para você esta função. E como eu vou morrer e não vou ver este templo ser construído, eu quero que você me prometa, faça um juramento, que você vai dar ao meu Deus uma casa de oração linda, uma casa de oração fantástica, uma casa de oração que atraia os olhos dele e o cântico dos anjos aqui para a terra. Promete, Salomão. E Salomão, emocionado, vendo seu pai fechar os olhos e ir morrendo, não consegue dizer não ao velho. E ele com voz embargada diz: durma em paz, meu pai, porque o seu Deus terá uma casa bela, santa, linda e poderosa. Morreu Davi. Salomão faz uma reunião agora, e nesta reunião que ele faz, ele reúne os melhores homens que ele tem no seu tempo, os melhores arquitetos, engenheiros, homens que sabiam trabalhar com ouro, com prata, com pedras preciosas. E ele diz ao tesoureiro do seu reino: não meça esforços, quero dar ao Deus do meu pai uma casa que fique marcada para sempre na história como sendo a mais bela, a mais cara, a mais rica casa feita para um templo religioso. E agora Salomão está atento, porque o pai havia deixado para ele o modelo da casa. Ele traz os pedreiros, os arquitetos, e todos começam a dar palpite. E alguns começam a dizer que pedra usar, que madeira usar, que cores usar, como fazer, como estabelecer, como arquitetar. E quando a casa está desenhada na mente dos homens que trabalhariam nisso, faltou agora a casa invisível,
Porque o santuário só faz sentido quando as coisas que estão dentro dele são sacras, e quando a utilidade dele é uma utilidade sacra. E então se levantam os homens sábios e dizem assim: Salomão, já que você escolheu o melhor ouro, a melhor prata, a melhor madeira, as melhores pedras, os melhores construtores, o senhor também precisa se preocupar com a parte espiritual deste santuário, porque o seu pai era um homem espiritual. E mais do que isso, o seu pai era um levita em potencial, o seu pai era um cantor, o seu pai era um compositor. E eu tenho certeza que se ele estivesse vivo, ele iria desejar que neste dia da inauguração do templo, a melhor música fosse cantada, o melhor instrumento fosse tangido, o melhor coral se apresentasse. E Salomão diz: está autorizado, contrate o melhor cantor, o melhor levita, traga o melhor, porque o meu Deus merece o melhor. E alguém se levanta e diz: Salomão, temos um pequeno problema. E o rei diz: qual é o problema? O problema é que depois do seu pai só houve um outro levita que tivesse a inspiração, que tivesse a intimidade com Deus, ao ponto de tocar músicas aqui e fazer Deus se mover lá em cima dos céus. E Salomão dá uma palavra: pois bem, tragam ele, ele é vivo ainda. Alguém diz: ele é vivo, mas está proibido de ministrar. Por que ele está proibido de ministrar? Porque a nossa lei impede que o sacerdote ministre depois dos 50. Com 50 anos, a lei levítica dava direito ao sacerdote de se aposentar ou ser jubilado. E a pessoa diz: e esse levita que cantava como seu pai, que entoava como seu pai, que recebeu uma inspiração especial do seu pai, tem 55 anos. E Salomão, como era um homem regrado à lei, como era um grande líder, como era um religioso também, para não se ver ofendido e nem ofender a lei estabelecida por Moisés, ele grita dizendo: então que encontrem outro. E para isso o rei tinha ao seu lado homens que tinham inteligência para ajudá-lo a coordenar as coisas. E o homem insiste: mas não há outro, na altura desse templo não há outro, só tem ele. E Salomão diz: mas a lei impede. Aí vem o sábio e diz assim: mas eu encontrei uma brecha na lei. Que brecha você encontrou? A lei pode ser revogada quando ela não veio direto do céu, quando ela saiu apenas do coração do líder humano. E quem foi que estabeleceu essa lei? Essa lei foi estabelecida pelos anciãos da tribo de Judá, melhor, os anciãos da tribo de Levi. Mas se os anciãos da tribo de Levi levantaram, o que vão fazer eles se eu revogar? E aí o sábio diz: o Senhor ainda tem 11 tribos para te defender, porque o ungido direto de Deus não é um sacerdote, é o rei. Porque o rei recebeu direto do Senhor a incumbência de administrar o reino, cuidar do sacerdote e cuidar do profeta. E Salomão chama o cidadão num canto, diz a história, ele diz: o que é que você está propondo? E o homem diz: eu estou propondo que o Senhor quebre a lei. Eu estou propondo que o Senhor reveja os conceitos, porque entre a estrutura morta e falida e aquilo que é renovo e trará gozo no coração de Deus, deixemos de lado a estrutura falida, quebremos a lei por algo que vai valer a pena. Vamos trazer o homem, ele está vivo, ele tem vigor, foi sua lei. Mas e se as pessoas verem, vão querer matá-lo? Vão querer matá-lo se ele não andar com uma carta. Que carta? A carta que vai ter o sinete do rei de Israel. Se o Senhor pegar o seu sinete, o seu anel, escrever a carta de próprio punho e colocar ele dentro e dizer assim: eu, rei Salomão, descendente de Davi, revogo a lei, para que o sacerdote que foi deposto volte a atuar, porque no templo que meu pai me mandou fazer, só ele poderá cantar. Respira fundo aí, porque vem chumbo grosso. Vivemos num tempo muito dinâmico, muito lindo, de alta tecnologia, e a igreja parece estar caminhando ao lado, paralelo de tudo isso. Mas infelizmente a visão que eu tenho da igreja é uma visão crítica demais. A visão que eu tenho da igreja é que a igreja parece muito uma folha seca de outono. Tem estrutura, mas não tem vida. A igreja lembra muito bem a lua. É bonita e brilhante, mas não tem calor.
Ela lembra muito bem o cano de uma espingarda. É reto, não há defeito, não há curva, não há problema que impeça a bala de sair. Mas o problema é esse: ela é tão reta que quando sai alguma coisa de dentro dela, ela destrói e mata aqueles que querem viver. O culto dessa noite não é só um culto de adoração a Deus pelo aniversário da igreja, com todo respeito. O Senhor me disse que Ele traria para cá homens e mulheres que seriam responsáveis por um avivamento nesse estado. Eu não estou pregando para uma igreja nessa noite. Eu estava vindo dentro do avião, no meio das turbulências, Jesus, não deixa o avião cair. O Senhor disse: fique tranquilo, tem uma reunião de líderes para você pregar essa noite, e eles vão sair dali cheios da graça e da glória divina. Agora levante a mão direita, por gentileza, coloque no ombro de quem está do seu lado, chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada, irrita ela até ela sair do lugar, e diga: Deus te trouxe aqui para você ouvir uma história parecida com a sua, e depois dessa história a sua vida vai mudar. Se alguém concorda comigo, dá um grito para acordar Porto Alegre inteiro nesse lugar. Agora tome o seu assento e aperte o cinto, porque nós vamos decolar aqui. Eu vou lhe mostrar o peso da oração e do pedido de um homem como Davi. Eu vou te mostrar por que Salomão e aqueles que estavam ao lado dele enfrentaram a lei para poder dar a Deus um santuário. Essa história, ela culmina aqui, mas ela começa 40 anos antes. Quantos anos antes? Não ouvi direito. 40 anos antes, quando um jovem pequeno, de olhos claros, cabelos ruivos, de uma beleza ímpar, sensível quando precisava ser sensível, ao ponto de tanger uma harpa no meio de uma caverna chamada Caverna de Adulão, e conquistar 30 bestas feras, que poderiam ter feito qualquer tipo de miséria com ele, mas quando ouviram ele tanger aquele instrumento, se curvaram diante da unção que aquele menino tinha. Um garoto que para chegar ao trono teve que receber 3 consagrações. E é por isso que quando ele escreve os seus salmos, ele diz que o óleo tem que descer não apenas sobre a cabeça, tem que descer sobre a barba inteira. Uma unção pequenina dava óleo somente aqui, mas como ele teve que ser ungido 3 vezes para chegar lá, o óleo foi acumulando e de repente o óleo escorreu pela barba. Talvez seja essa a intenção de Deus essa noite com você. Que Deus derrame azeite sobre a sua cabeça, que esse azeite vá além da religião, vá além da estrutura. E tantos anos antes, eu vejo esse garoto sentado no lombo de um cavalo. Agora, o povo já gritou que ele é rei, e como disseram que ele é rei, ninguém mais tem coragem de lutar contra ele. Ele enfrentou o que tinha para enfrentar, mas ele era anormal, ele era louco de pedra, ele não era comum, ele era sensível demais às coisas divinas. Qualquer homem que chegasse à ascensão daquele trono, simplesmente colocaria o seu corpo em cima de um trono de um potentado, chamaria os seus súditos para ajudarem, pediria relatórios de como estava a cidade, de como estavam as províncias. Ele herdou um reino perfeito, ele herdou um reino com súditos, com armamento bélico, com estrutura física. Ele herdou um reino que tinha latifúndios. Ele herdou um reino que qualquer pessoa, em qualquer tempo, gostaria de ter herdado para administrar. Mas ele não sossegava no trono. Ele levantava do trono e saía andando pelo reino para saber como é que estavam as coisas. E mesmo tendo sido ele ungido, ele percebia que no dia em que ele tomou posse da coroa, tinha algo errado. Ele via o que ninguém via. Ele ouvia o que ninguém ouvia. Qualquer um podia chamar ele de esquizofrênico. Aliás, um dia desse fui acusado disso. Num blog endemoniado que tem na internet, um líder de lá, um filósofo, psicólogo, e mandou para mim um e-mail dizendo assim: você é culpado de provocar talvez o maior número de esquizofrenismo médio jamais visto em toda a história desse país. E subiu um arrepio. Falei: meu Deus, eu sou tão ruim assim? Aí eu mandei um e-mail para ele, disse assim: por quê? Ele diz: ora, estude um pouco de esquizofrenia e você vai entender o porquê. E aí eu fui estudar.
Só que quando eu estudei, em vez de ficar triste, eu fiquei tão feliz. Fiquei tão alegre. Pergunta por quê? Eu só falo se todo mundo perguntar fazendo biquinho. Que povo fofo esse povo. Simples. Porque quando eu fui estudar as principais características do esquizofrênico, tem 3 que são maiores que qualquer outra. Primeiro, todo esquizofrênico vê o que ninguém vê. Segundo, todo esquizofrênico escuta o que ninguém escuta. E como ele vê o que ninguém vê, escuta o que ninguém escuta, ele sente o que ninguém sente. Aí eu mandei a resposta citando o apóstolo Paulo, um outro filósofo maluco de pedra. E foi Paulo quem disse: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para esses gaúchos aqui nessa noite. Davi era inquieto. E a inquietude dele fez ele andar pelo reino 1 vez, 2, 3. Ele fez dezenas de viagens pelas províncias. E até que ele foi orar, ele disse: Deus, tem algo errado no reino. É um reino perfeito, mas está faltando alguma coisa nele. E Davi descobriu o que faltava. Anos antes dele assumir o trono, quando o povo pediu Saul como rei, Deus pegou a sua glória e se condensou dentro de uma arca, e deixou o inimigo arrastar a arca para fora, e levou a arca embora. Era só a maneira de Deus dizer assim: eu não fico onde não me querem. Eu sou um gentleman, um cavalheiro. Eu não forço a barra com ninguém. Se me aceitarem, eu estou aí. Se não me quiserem, eu estou indo embora. E quando Davi assumiu o reino, ele percebeu que o reino era perfeito, mas era incompleto. Você consegue fazer ou falar comigo essa complexidade aí? Consegue? O reino era perfeito, mas era, diga para o seu irmão isso, era perfeito, mas era incompleto. Parece um paradoxo, né? Como é que uma coisa perfeita é incompleta, pastor? Tem muitas coisas assim no mundo. O vaso que saiu da olaria agora, ele é perfeito, porque o oleiro faz ele perfeito, mas é incompleto. Só é completo quando ele é vendido, revendido, e a dona de casa ou o homem dá utilidade àquele vaso, amém? O céu, por exemplo, é um lugar perfeito, mas é incompleto. Pergunte por quê? Ele é perfeito porque quem fez é o arquiteto supremo que não erra em nada, mas ele é incompleto porque os moradores do céu estão tudo aqui sentados à minha frente ainda. Entendeu? Tem muitas coisas perfeitas, mas incompletas. Agora, o reino que Davi herdou era perfeito, mas era incompleto, porque faltava a presença de Deus lá. A minha geração tem herdado um reino assim, um reino perfeito do ponto de vista do homem. Ano que vem você vai ver como as nossas igrejas são queridas. Ano de política. Vão nos assediar porque sabe que nós temos poder de quórum hoje. A igreja, do ponto de vista deles, é perfeita. A igreja tem programas de TV. O pastor citou aqui programas de TV, rádio. Eu tenho meu programa de TV. Isso, para a visão de qualquer um de 50, 60 anos atrás, é dizer: a igreja alcançou o seu ápice. Uma fatalidade de mentiras. A igreja, na minha geração, herdou um reino perfeito, mas incompleto. Nós temos templos, estrutura, convenções, temos teólogos, filósofos, escritores, empresários, temos ouro e prata, só não temos mais o levanta e anda. Temos a atenção dos homens, e se para você isso é uma conquista, para mim isso é um retrocesso. Porque Jesus nunca disse que os homens iriam nos amar. Ele nunca disse que os homens iriam aplaudir a existência da igreja. Ele disse que quando a igreja fizesse o que era para ser feito, ela iria incomodar e seria perseguida.
E nesse quesito, com todo respeito ao seu pensamento, nós, em algumas denominações aqui reunidas, estamos muito aquém disso. Pegue no cenário nacional e veja as igrejas que são apedrejadas, e você vai ver que, pelo ponto de vista divino, parece que eles estão na visão de Deus e nós não. Quando eu vejo um bispo Edir Macedo sofrer o que está sofrendo, eu falo: Jesus, que inveja santa. Quando eu vejo o apóstolo Estevão Hernandes sofrer os reveses, eu digo: que inveja santa. E aí quando eu vejo as outras igrejas grandes se levantarem contra eles, eu digo: que desgraça. Porque eu, Marco Feliciano, prefiro errar acreditando num irmão meu do que acertar acreditando em qualquer macumbeiro por aí. Eu prefiro depois assim: eu errei, mas eu errei acreditando em alguém que faz parte da minha fé. Nós herdamos um reino perfeito que tem quase tudo. Mas que saudade da época que esse reino não era tão perfeito assim. Hoje, quando eu prego pelo mundo todo, já são mais de 60 países e mais de 1.600 cidades brasileiras, e a minha voz é rouca de tanto pregar. Somente nas últimas 72 horas, essa é a 6ª vez que eu prego. Nessas últimas 6 horas eu preguei para pelo menos umas 150 mil pessoas. Então eu tenho experiência do que estou falando, com todo o gabarito que tenho, porque hoje, para atender alguns congressos, alguns eventos, eu sou obrigado a mandar um currículo. A minha equipe preparou até um portfólio, porque hoje você tem que mostrar que você tem know-how, tem peso, tem conhecimento e estrutura, porque senão não querem te receber mais. Hoje, com tudo que tenho, às vezes eu entro no meu quarto, pego o último vídeo que eu gravei, que é o vídeo da minha vida, Chamada de Fogo, e vou passando ponto a ponto para ver a casinha onde eu nasci. E quando para a cara do irmão Ovídio Ramos, eu choro. O presbítero que me ensinou a amar Jesus. Que saudade de uma época em que nós não tínhamos tanta estrutura. A gente não tinha dinheiro para trazer um agitador de águas. A gente não tinha condições de trazer um artista gospel. Nós não tínhamos nem liberdade para fazer o que está sendo feito aqui hoje. Mas esses cultos de Pedro, Tiago e João, Jesus sempre nos surpreendia de alguma maneira. Lá aí o irmão Ovídio, analfa de pai e beta de mãe, só tinha 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Aquele barrigão assembleiano, a lá cemitério de frango. E ele chegava no culto e dizia: vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo. E quando ele estava inspirado, ele dizia: abra a Bíblia no livro de Genésio. Um dia deu uma confusão lá, apóstolo. Ele resolveu falar assim: vamos abrir a Bíblia no livro da profeta Joana. Levantou uma irmãzinha: irmão, vídeo, que profeta é essa? Oh, mulher, você não leu a Bíblia? É aquela que o peixe engoliu. Só nesse dia nós descobrimos que ele não sabia ler. Alguém passava a tarde inteira lendo para ele, e ele memorizava, e ele chegava e falava de cor. E alguém fez uma gracinha com ele. Maldade. Eu ia nos cultos desse homem, confesso, eu era adolescente, não era para cultuar, eu ia só para dar risada. Que todo adolescente é uma benção na igreja. Ia eu e o Elias, que hoje é presbítero na minha igreja. A gente sentava atrás de uma pia de cozinha que tinha lá atrás, que era um salão, um antigo bar. Cabia umas 40 pessoas. E a gente sentava bem lá atrás, porque quando o irmão Vídeo começava a falar tudo errado, a gente não se aguentava. Um segurava o outro para não dar vexame, de tanto que a gente ria. E teve um dia que eu não me aguentei, porque ele chegou com o olho brilhando na reunião e disse: Deus me deu uma palavra hoje de tarde. Abra sua Bíblia aí do livro do profeta Albuquerque. Eu não me aguentei, eu quase fiz xixi na roupa de tanto que eu ri. E eu e o Elias rindo, mas ele começou a falar de cor. E alguém disse: pô, irmão Vídeo, mas não tem Albuquerque na Bíblia? Ele disse: tem. É o homem que falou assim, ó: aviva, ó Senhor, a sua obra, no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia.
quando ele recitou isso, aquilo entrou dentro do meu coração como uma chama incandescente e nunca mais se apagou. Aquele homem não tem um terço do conhecimento, da preparação e do estudo que eu tenho. Em compensação, eu não tenho um terço da intimidade que ele tem. Eu vi cultos onde esse velho começou a ler a Bíblia de um jeito que ninguém entendia mais nada. Eu acho que nesse dia até Jesus queria rir. Ele disse: irmãos, eu estou muito cansado, trabalhei demais, então onde eu abrir eu vou pregar. Ele preparando já era um fiasco. E ele abriu, isso já tinha mais anos para frente, ele já estava aprendendo a ler um pouquinho. E ele abriu no livro de Crônicas, mas uns capítulos antes do primeiro livro. Já leu aquelas partes de 4 folhas, que nome de gente que gerou gente? Imagine, você que sabe ler, já tem hora que a gente trava, né? É um trava-língua aqueles nomes. Imagine num homem ruim de língua portuguesa. Ele começou a ler, daqui a pouco ele começou a engasgar. E eu e o Elias, a gente se matava de rir, não tinha como não rir. Só que daqui a pouco caiu um fogo na reunião. E eu levantei minha cabeça e disse: Elias, o que está acontecendo? O que nós perdemos aqui? Aí levanta a profetisa da reunião, irmã Maria de Paula. Irmã Maria de Paula vem, olha para a gente: vocês não estão vendo o que Deus está fazendo, meninos? Eu falei: o que, irmã Maria? Já tem uns 5 minutos que o irmão Vídeo está lendo a Bíblia na língua dos anjos. Mas não era a língua dos anjos. Ele lia tudo errado. Mas o povo era tão humilde e simples, que entendia tudo errado e pensava que ele estava sendo renovado. E não era isso que impedia Jesus de operar. Jesus pegava um gancho e batizava crente com o Espírito Santo, curava os enfermos. Quando você se perguntar em que fábrica saiu esse maluco aqui, foram esses homens e mulheres que moldaram meu caráter espiritual. Eu venho de uma época em que a gente via a glória de Deus. Eu venho de uma época que quando a gente ia para as ruas, as pessoas olhavam para a gente como se a gente fosse um bicho. No trabalho a gente era levado a última instância para a gente fazer qualquer coisa para ser mandado embora. Na escola a gente tinha vergonha de dizer o que era, porque todo mundo encarnava na gente. A gente só tinha um lugar de paz, era o pequeno salão, porque ali dentro era o nosso reduto com Deus. A igreja não era perfeita, mas ela era completa. Eu vi o que as minhas filhas nunca viram. Eu ouvi o que a maioria dos que estão hoje aqui dentro nunca ouviram. Eu venho de uma geração que quando anunciavam algum homem que vinha pregar, a gente ia para ouvir, e não eram homens que faziam festa de espetáculo. Eu era garoto quando o pastor anunciou na igreja: vai vir pregar no nosso congresso esse ano um ex-defunto. Um ex-defunto. E eu, garoto, sentei bem na frente para ver. E aí vem um homem velho, de mais de 70 anos, chamado João de Oliveira. E João de Oliveira chega diante do ginásio e diz assim: eu já morri um dia, e eu estava nos braços de Jesus, quando a minha mulher, com 14 filhos, mandou buscar o pastor, porque já fazia horas que eu estava morto. E o pastor veio para fazer o velório, mas quando ele entrou dentro da minha casa para fazer o velório, eu já estava pronto para ser enterrado. A minha mulher agarrou o pastor pelo paletó e disse: pastor, Jesus não pode levar meu marido assim. Eu tenho 14 filhos para criar. Fala com ele, pastor, porque o senhor tem ligação direta. E o pastor dobrou o joelho do lado do caixão, botou a mão em cima e agarrou a mão do defunto. E ele orou assim: Senhor Jesus, quem ora aqui é João Colenda. A tua serva tem 14 filhos para criar. Devolve João de Oliveira para ela. Foram 4 horas de oração e súplicas. E esse homem disse assim: eu estava nos braços de Jesus quando Jesus disse: eu te quero aqui, mas a tua família precisa de você.
o meu servo de joelho me convenceu de que você precisa voltar. Mas antes de voltar, segure. Antes de voltar, ele disse: um anjo chegou perto de mim, pegou-me pela mão e me levou primeiro ao inferno, e depois me levou ao céu, ao paraíso. E aí eu voltei para contar para vocês de que ele está voltando. Ei, a gente saía do culto com o corpo arrepiado. A gente não tinha vontade de assistir jogo, de assistir novela, de ir para shopping, de assistir cinema. A gente não via a hora de terminar o culto para ir para um canto da parede, dobrar o joelho e dizer: Deus, me dá uma experiência assim também. Eu cresci nesse ambiente, mas o ambiente do século 21 é um ambiente terrível. Os púlpitos mudaram, e eu tenho liberdade com o pastor Silvio para falar sobre essas coisas aqui. Antigamente um pastor, quando ele era ungido, ele recebia um cajado do céu. Parece que a maioria daqueles que são consagrados hoje receberam um par de luva de boxe. Porque ao invés de apacentar o povo, eles ficam brigando por causa de posição, por causa de dinheiro, por causa de tudo que não presta. Escute, para os líderes do século 21, alguns, é claro que toda regra tem exceção, não se consagra mais um homem porque ele tem chamada. Primeiro, consagra o homem para ver se ele é perfeito financeiramente falando. Depois, vê se ele é alguma pessoa de bem no meio da sociedade, tem um nome ou um renome. Não se importam se ele opera maravilhas ou não. Eu fui falar com um dos maiores líderes desse país há poucos dias atrás, porque eu fui chamado, porque eu deixei durante 2 dias um cavanhaque. A minha barba é cerrada, eu fiz ontem à noite, já está grande. Se eu deixar 2 dias eu fico cheio. E eu deixei, porque eu estava nos Estados Unidos da América. Um desses crentes possessos congelou a imagem do vídeo, porque o culto nos Estados Unidos estava sendo transmitido online. Congelou a imagem, salvou e imprimiu. Perdeu um dia do trabalho para ir lá no pastor mostrar para ele. Vê se não é o filho do cão com a pombagira junto. Eu queria saber se esse crente teria o mesmo prazer de lutar para arrancar uma alma do inferno. Com certeza não faria, não teria tempo para isso. E aí quando o pastor veio falar comigo, ele disse assim para mim: meu filho, você precisa mudar. Eu falei: mas pastor, por onde eu passo o cego vê, o surdo ouve, o paralítico anda, o morto ressuscita, as almas são salvas. Sabe o que ele disse para mim? Não me interessa. O que me interessa é saber se eu falo para você senta, você senta. Fique em pé, você fica em pé. Se eu mandar você deitar, você tem que deitar. Se eu falar rola, você tem que rolar. Eu disse: se eu não fizer isso, aí você é um rebelde, não merece estar do nosso lado. Vivemos uma época estranha. Vivemos uma época em que o reino de Deus não é tratado como o reino de Deus. Os nossos grandes líderes das grandes denominações não querem que o nosso povo pense. Dedinho de profeta para cima, bate na cuca do irmão. E se a irmã for loira, bate com um pouquinho mais de força. Diga: não querem que você pense. O que falta na minha geração, além de profetas, são pensadores. O que é que eu disse que faltam? Não ouvi. O que é um pensador, pastor? É alguém que olha, analisa e questiona. Só que quando você vai questionar qualquer coisa, sabe o que eles fazem? Eles te excluem, te chamam de rebelde. Se você fica quieto, a sua vida fica travada, você não consegue andar e nem se mover. Aí termina os dias como esse cristão que está do seu lado. Eu não tenho dúvida de que a pessoa é piedosa, não tenho dúvida de que a pessoa é santa, mas encare o rosto do irmão do seu lado por 1 minuto, olhe para ele. Você vai ver que a pessoa tem uma cara horrível, parece que foi batizado num pote de vinagre. A pessoa não consegue abrir a boca nem para respirar numa reunião como essa. E sabe o que é que impede ela? É o brinco que a senhora está usando, moça. É a calça que a outra está usando. É a barba que o outro está aí do seu lado. Porque lá na igreja dele, ninguém prega a Bíblia, só prega essas porcarias. Só fala essas porcarias.
Perdem tanto tempo com asneira, com balela. Perdem tanto tempo ensinando coisas que nem são da palavra. Não tem conhecimento, não tem profundidade bíblica. E sabe por que não tem profundidade bíblica? Porque a maioria desses que vivem fazendo isso são preguiçosos. Não tem aptidão para estudar a palavra. Não querem entrar num curso para aprender um pouquinho de Bíblia. Eles querem levar a vida do jeito que vive. O salário deles cai todo mês. Tem um carrinho lá fora. A filha, o filho está estudando. Tá bom demais. Eles estão pouco se importando com você, com todo respeito. Parece que a época dos pastores desapareceu. Estamos vivendo a época dos fazendeiros. Pergunte por quê? Porque pastor cuida de ovelha, fazendeiro cuida de cabeças de gado. E cabeças de gado é o seguinte: quando está gorda e forte, mande para o abate. Se está velho e não presta, vira boi de piranha. Alguém conhece essa expressão aqui? É a expressão goiana? Quando eles iam atravessar com um boi no meio de um rio, com a boiada toda, tinham que sacrificar um boi. Pegavam um boi mais velho, sangravam ele e jogavam para as piranhas. Como o gado está com problema, está com a fitose, eles preferem matar do que cuidar. A Assembleia de Deus, igreja da qual eu faço parte, tem algum assembleiano aqui? Vixe, vai ficar gravado, hein? O senhor vai ter que me socorrer depois, viu? O senhor me ajuda? Passamos por uma convenção há poucos dias atrás. Pergunte para o seu pastor como foi a convenção. Vê se ele tem coragem de contar para você, assembleiano. Reúna com ele, diga: pastor, me conta como é que funciona o negócio. Aí você vai ver o seu pastor engasgar 10 vezes. Eu, pastor Marco Feliciano, que tem um ministério reconhecido no mundo, não fui consagrado a pastor pelas Assembleias de Deus do Brasil, porque eles olharam para mim e disseram na minha cara: você não tem chamada. Sabiam disso? Estou revelando agora. Eu preguei no mundo inteiro como diácono. Quando descobriram que eu não era pastor, acabaram com as minhas oportunidades. E aí quando eu fui buscar ajuda, disseram: você não presta para ser pastor, não tem chamada. Isso comigo. Mas agora na última eleição, só o estado de São Paulo consagraram 2.000 pastores, às pressas. Pergunte para quê? Para ter peso de voto. Voto. Sabe o que é isso? Curral eleitoral. O Nordeste do nosso país, por que ninguém investe em universidade lá em cima? Porque o Nordeste e o Norte do país define campanha presidencial nesse país. Ninguém dá aula, ninguém dá ensino para as pessoas assim, mas toda família tem uma cesta básica, um salário família. Por quê? Porque a pessoa com a barriguinha cheia, sem pensar, pode ser manipulada. Vê se eles fazem isso aqui no Rio Grande do Sul. Aqui não faz, porque o povo aqui é estudado. Tantas quantas vezes eu vier a esse estado, tantas quantas vezes eu vou profetizar. Assim como esse estado, pelo nosso país, é o último aqui embaixo, e todo fogo começa de baixo para cima, eu quero que o Rio Grande incendeie esse país. Alguém tem que falar. Alguém tem que se levantar. Alguém tem que explicar. Alguém tem que pensar. Eu não sou fantoche, e você também não é. Então se você é um homem ou uma mulher de Deus que quer mudança, dá um berro aqui dentro. Quem sabe eles escutam lá. Está na hora, pastor Silvio, apóstolo, de provocarmos uma nova reforma. Eu proponho uma nova reforma, uma reforma evangélica sacra e santa. Eu proponho uma reforma onde o Espírito Santo seja solto e os homens sejam aprisionados.
Mas não é fácil. Pergunte por que não é fácil. Quando Davi percebeu que a arca não estava ali, olha o que ele fez. Ele pôs no coração em buscar a arca de volta. Mas Israel vivia anos de paz, vivia anos de... Cotovelo seu irmão e diga: do que adianta ter paz e não ter a presença de Deus? Eu prefiro viver em guerra, mas sabendo que Ele está comigo. Prefiro em guerra, porque em guerra eu sinto as asas do Onipotente me protegendo. A história diz que Davi passou pregão no meio de Israel e disse: quero o meu exército. E os primeiros que se candidataram foram os 30 valentes que ele tirou lá da caverna de Adulão. Gente que ninguém dava nada por eles. O capitão do exército chegou em Davi e disse assim: mas rei, o inimigo está quieto, vamos deixar o inimigo quieto. E Davi: não, nós vamos lá buscar a arca. Mas rei, é uma luta sem necessidade. E o rei dizendo: sem necessidade para você, que é um insensível que só vê as coisas do ponto de vista da terra. Eu sinto falta da glória de Deus, e eu vou às últimas consequências para trazê-la de volta. E Davi dá um grito no meio do povo: qual homem tem coragem de deixar a sua família e ir comigo no arraial do inimigo e tomar de volta o que é nosso? Isso não é para qualquer um. Aqui está o meu desafio nessa noite. Eu quero saber quem é que tem coragem de entrar no arraial do inimigo comigo e pegar de volta o que é nosso. Não há garantias, porque o sistema está corrompido e falido. Não há garantias, porque como eles não conseguem te parar de um jeito, vão tentar te parar de outro. Se eles não conseguem de uma maneira normal, eles vão descer ao nível dos animais irracionais e vão fazer calúnias. Homens sem temor a Deus não têm escrúpulos. Para não saírem de onde estão, eles fazem qualquer negócio. Eu sofro isso no corpo e na alma, por não aceitar cabresto. E só estou de pé porque Jeová disse assim: eu te seguro, garoto, vai lá. Mas eu choro todo dia. Todos os dias eu carrego uma cicatriz nova nas costas, porque é como se estivesse sozinho enfrentando um sistema pérfido e maligno que matam os nossos filhos todos os dias. Eu amo, com respeito a todas as denominações, eu amo a minha igreja, eu amo a Assembleia de Deus. Eu preguei nos maiores congressos de jovens desse país. Agora não prego mais. Pergunte por quê. Não é porque não sou convidado, pergunte por quê. Porque nós não temos mais jovens. Nossos jovens saem da opressão da nossa igreja e vai para todas as outras. E ainda quando entra numa igreja abençoada como a sua, pastor, apóstolo, eu fico feliz. Mas e quando vão para documentos hereges, quando vão para igrejas que não têm conhecimento, não tem base bíblica, não tem instrução, não tem profundidade em Deus, e ninguém parece se importar, não há garantias. Davi arquiteta um exército e eles vão para a peleja, e Deus vai com eles. A Bíblia diz que Davi, chegando lá, ele pega o inimigo de surpresa e ele consegue o objetivo dele. É claro que depois de muitas baixas, depois de muitas... Pergunte para o seu irmão: está disposto a morrer por isso? Quando eu mudei minha aparência, quando eu deixei aquele cabelo duro que eu tinha, só o sangue do cordeiro, você ri porque não era você. Pensa num cabelo à prova de chuva. E o povo ainda me chamava de Beto Barbosa. Que desgraça. Mas agora tem que engolir esse Antônio Bandeiras aqui. Ô glória. Alguém aqui acha que eu sou burro? Você acha que eu sou inteligente? Também com uma muranga desse tamanho aqui no lugar, em cima do pescoço, né?
Meu QI é acima da média. Eu não faço nada por impulso. Todos os meus gestos são calculados. Quando eu deixei o cabelo ficar como está agora, eu sabia exatamente o que ia dar. Eu sabia que eu podia morrer. Mas isso aqui era um grito silencioso. Eu queria que o jovem me visse pregar na Assembleia de Deus desse jeito e falasse assim: calma aí, a unção não está no cabelo. Quando eu parei de usar gravata, eu queria que todo mundo dissesse assim: calma aí, a unção não está na gravata. Isso aqui é um gesto de dizer a você: Deus é maior do que a instituição, Deus é maior do que o movimento, Deus é maior do que a religião. Se você concorda comigo, tire o pé do chão e dê um grito de glória. Eu despertei uma geração inteira para pensar. Só no Orkut tem 212 comunidades feitas para mim. Uma delas tem 80 mil pessoas. Tem mais de 500 perfis falsos, porque eu não tenho tempo para aquela porcaria. Tudo lotado. Eu fico feliz, pergunte por quê. É um monte de menino querendo ser igual a mim. Está entendendo? Alguém tem que pensar. Você acha que um Martinho Lutero da vida, um John Knox, um John Wesley, um Charles Finney, um Jonathan Edwards, A.I.B., Catherine Kuhlman, você acha que essas pessoas que nós lemos a história e hoje são colocadas num pedestral e as luzes da ribalta estão sobre elas, você pensa que eles sempre foram aplaudidos? Eles carregaram o peso de uma inquisição nos ombros. Só foram reconhecidos depois de mortos. Mataram o profeta, mas as profecias falam no nosso ouvido até hoje. O meu desejo nessa noite, e o Senhor me faz sentir aqui, meu corpo está arrepiado. Foi muito estratégico deixar as luzes apagadas, porque assim as pessoas podem se expressar melhor. Tem gente chorando aí no meio. Eu ouço gemidos de jovens dizendo assim: Deus, eu quero. Eu também quero. E é isso que Deus está procurando nessa noite. Deus não está procurando um show. Deus não está procurando alguém que se apareça. Deus está procurando alguém que chore pela igreja. Alguém que tenha coragem de se levantar comigo nessa noite e a gente partir para cima do inimigo, morrendo ou vivendo. O morrer para mim está ganho e o viver para mim é Cristo e ponto final. Eu quero é Deus. Quem quer Deus comigo aqui? Dá mais um grito de glória em nome de Jesus Cristo. Eu imagino o pesar no coração de Davi quando ele viu que soldados morreram, apóstolo. Eu imagino os outros que voltaram aleijados. Eu imagino aqueles que vieram arrastados em macas. Mas deixa eu desenhar para você como é que eles voltaram, posso? Quando Davi venceu a batalha, ele pegou um soldado da tribo de Benjamim e disse: vai na minha casa e avise a minha mulher, diga que nós vencemos, manda ela preparar uma festa, porque eu estou voltando com a vitória. Foram 6 meses de período de voltar até a casa. Davi, antes de vir, como ele nunca tinha participado de uma batalha como aquela, ele chamou o soldado mais antigo e disse: como é que o rei voltava para casa com a vitória na mão? E então desenharam para ele: rei, na frente vem o rei, à esquerda do rei vem um porta-bandeiras, carregando a bandeira do exército inimigo aqui embaixo, para quem passar pela rua ver que o inimigo foi vencido. À direita do rei vem o porta-bandeiras do rei, levantando a bandeira do leão da tribo de Judá bem alta, tremeluzindo para todo mundo ver que o leão da tribo de Judá venceu. Atrás do rei vem os seus maiorais, depois vem aqueles que têm os seus cavalos, e lá por trás vem os que vêm andando a pé. Lá vem o rei, ele prepara toda a cena. O rei na frente, porta-bandeiras, os maiorais, soldados estão sendo arrastados. Mas a história diz que Davi não se movia. E alguém dizia: por que nós não andamos, rei? Ele disse: está faltando alguma coisa. Soldado antigo, volta aqui. Como é que o rei voltava? E o soldado disse: eu vou desenhar, rei. Primeiro o rei vem na frente, aí soldado com a bandeira na esquerda, soldado com a bandeira na direita. E Davi dizendo: calma aí, já entendi tudo.
abra um caminho aqui atrás de mim, abra um corredor, tragam a arca já. E a arca é colocada em cima de uma carruagem de boi, e o boi não corre, ele anda num trote. Só para atravessar o exército demorou quase 8 horas. E alguém dizendo: apresse o rei. Calados, não temos pressa, deixe a arca vir. Quando a arca passou, os homens pararam do lado do rei. O rei disse: não pare, vão à frente. Mas rei, o rei vai à frente. Davi disse: é isso que eu estou fazendo, o rei vai à frente. Vai preparando aí, porque nós vamos entrar no Santo dos Santos agora. A arca vai na frente, puxada por bois. O caminho era para levar apenas 2 dias ou 3, mas eles levaram 6 meses. Eu quero dizer: ô rei, o que está acontecendo? O boi não anda. Deixa o boi aí. Ele está levando Deus para a nossa terra. Deus passou muito tempo longe de nós. Não interessa quanto tempo ele demora para voltar. Aqui na nossa frente a gente não perde ele de vista. Se demorar 1 ano, a gente vai ficar 1 ano atrás da arca, mas a gente vai ter certeza que quando ele entrar pelo portão de Jerusalém, a gente tranca o portão e Deus nunca mais vai sair de lá. Não importa quanto tempo demore, apóstolo. Que demore 1 ano, 1 semana, 2 anos, 10 anos, nós vamos viver para ver o que nós estamos profetizando aqui. Nós vamos viver para ver o Rio Grande do Sul ser conhecido como o estado que estará projetando o maior avivamento do Brasil e avivamento para outras partes do mundo. Quem é que se candidata aqui? Então tome o seu assento. Eu queria estar com a minha garganta boa. Está quase sangrando aqui. Quando o portão se abre e o povo está esperando com gritos de festa, todo mundo espera o rei atravessar o portão de Jerusalém, mas o rei não atravessa, atravessa uma carruagem de bois. E todo mundo que já estava aplaudindo e assoviando para. Então, o que está acontecendo? Cadê o rei? Milca já fica descontrolada, porque ela entendia de festa. O pai dela nunca deixou um boi entrar na frente dele. Mas quando o boi passa à frente com a arca, o rei vem atrás. Quando o rei vem atrás com a coroa, vestindo vestes de vitória, o soldado carregando a bandeira do exército inimigo aqui embaixo, a bandeira da vitória aqui em cima, o povo explode num grito, uma adoração que ensurdeceu a todos. Aquilo deixaria qualquer rei feliz, menos Davi. Porque Davi percebeu que quando a arca entrou, todo mundo ficou em silêncio. O povo já não sabia mais quem era Deus. Mas a história diz que quando Davi entrou, ele olhou o povo, ele viu que os jovens pulavam e gritavam, as mulheres também. Mas tinha só uma raça que estava de joelho no chão, vestes rasgadas e poeira na cabeça. Eram os velhos. Quando os velhos viram a arca entrando, eles não acreditaram naquilo. Eles se jogaram no chão, rasgaram as vestes, dizendo: Senhor, perdoa o nosso pecado. Pelo Senhor ter saído daqui, a gente se rasga e imploramos: nunca mais nos abandone. Isso tocou o coração de Davi. Olha o que Davi apronta. Davi desce do cavalo, tem um palanque para ele subir, dar um discurso político. Era só ele subir e falar assim: conquistamos isso, trouxemos despojo, ouro, prata, isso e aquilo, vamos fazer desse reino. Era um discurso político. Mas ao invés dele ir para aquele lugar, ele chama os 30 dele. Os 30 se reúnem ao redor dele e se transformam numa parede humana, todos virados para frente, de costa para o rei. E o rei, entre eles, todo mundo está na expectativa do que está acontecendo. A única que vê é a mulher de Davi, que está em cima do 2º andar da casa pela janela. E ela vê Davi tirando a roupa de rei. Ela vê Davi tirando a coroa, tirando a roupa real. Ele fica nu e pega uma estola sacerdotal, uma roupa de humilhação que o sacerdote usava. Só tinha um buraco em cima para colocar na cabeça, e era amarrado com uma corda aqui. Quando os soldados se afastam, lá está o rei, parecendo um mendigo,
O povo que está aplaudindo e gritando param. Ninguém está entendendo nada. Davi se aproxima da arca que ainda está na carruagem de bois. Um tangedor começa a tocar um instrumento como esse garoto está fazendo. E Davi, sem dar atenção para mais ninguém, ele põe a mão esquerda nas costas, porque era assim que um judeu começava uma dança. Põe a mão direita na frente. E de cabeça baixa ele começa a dançar ao redor da arca. E ele baila para o seu Deus, uma valsa. E conforme o rei vai dançando, um monte de gente está olhando, como alguns estão me olhando aqui. E falaram dele, que estão falando de mim, é doido mesmo, desequilibrado. E eu respondo para você o que Davi responderia se perguntasse para ele: eu não estou dançando para você, estou dançando para o meu Deus. E se você não entende de sensibilidade, o problema é seu geladão. Que está acontecendo milagre aí onde você está caindo neve em cima de você. O irmão do seu lado está pegando um resfriado de tão gelado que você está. Eu te desafio a quebrar os protocolos essa noite. É isso que Deus quer de nós nessa noite, gaúchos. Deus quer que você tenha liberdade para fazer o que você nunca mais fez. Deus quer que você tenha liberdade para nessa noite, pelo menos hoje, esquecer sua credencial, esquecer seu anel de formatura, esquecer quem é que está perto de você. Ah, pastor, mas vão falar de mim. Quem fala de você não paga as suas contas. Quem fala de você não ora quando você está no vale. Ei, o que eu vou falar agora, teologicamente, vai dar um nó na cabeça das pessoas. Um homem com um coração sensível pode ter cometido o pecado que for, Deus apaga. E a última palavra dele quando morrer não vai ser o adúltero que mandou matar o marido da mulher. A última palavra de Deus acerca dele vai ser: é um homem segundo o meu coração. Quem dera nessa noite nós transformássemos esse ginásio num lugar de adoração de verdade. Quem dera nessa noite nós pudéssemos esquecer quem somos e só lembrar quem Ele é. E darmos para Ele aquilo que há muito tempo está trancado dentro de nós. Pastor, mas é desconfortável. É só os primeiros passos. Depois você se solta. Deus quer que você seja mais livre, mais livre, mais livre, mais livre. Deus quer que você tenha mais amor, mais amor, mais amor, mais paixão. Deus quer abrir o céu e se revelar para você. Quando Davi dança, a história diz que os 30 valentes dele, que eram homens grossos e truculentos, que ninguém dava nada por eles, só Davi mesmo para trazer eles da caverna de Adulão. Quando vem o rei dançar e todo mundo murmurar, eles tiram a roupa deles, jogam para o canto. Cadê um aqui? Me dá a mão aqui, pastor, vai ser o senhor mesmo. Cadê mais um? Cadê mais um? Vem cá, mais um, mais dois, mais três. Cadê os homens aqui? Pega aqui no meu braço. Cadê mais um? Cadê mais um? Cadê alguém? Tem maluco aí? Vem cá, rápido, 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 rápido. Tem alguém aqui da frente, tem coragem de vir? Mas tem que ser rápido, 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 rápido. Isso, tá bom. Isso, tá bom. Isso, esses dois. É isso. E esse povo começa a dançar para Deus. E a arca começa a receber adoração e louvor. Deus quer que nós quebremos os protocolos. Aleluia! De pé toda a igreja, eu quero ouvir esse teclado agora. Eu quero te desafiar a ir onde ninguém nunca foi, a sentir o que ninguém nunca sentiu, a ver o que ninguém nunca viu.
Pastor, é possível? É possível, mas Deus não se revela de graça. Deus não se revela de graça. Ele quer ver se você tem coragem de verdade. Quando Davi dança, os 30 dançam. Do meio dos levitas sai correndo um garoto que ninguém consegue segurar ele. O menino rompe o meio de todo mundo. Os soldados estão tão atentos ao rei e àquela dança toda, que os soldados deixam o moleque escapar. Ainda bem, porque se os soldados pegam ele e matavam. O garoto corre e vai direto em Davi. Quando o soldado levanta para defender, já era tarde. Esse moço, quando chegou em casa, recebeu um outro nome. O pai dele tirou o nome de registro e colocou o nome nele de Asaf. Asaf significa Deus dele se apoderou. Quando ele tocou em Davi, sobe com esse teclado, garoto. Há um Deus do céu se revelando a nós. Inclina a sua cabeça. Traz a sua Shekinah aqui. Derrama a sua glória do céu, meu Deus. Deixa esse povo te sentir nessa noite. Pega eles agora. Meu Deus. Pegue na mão do seu irmão, rápido, rápido, rápido. Aquele conjunto de louvor, se estiver preparado aí, todos os instrumentos, preparem aí. Anos depois, quantos anos depois? Davi está morto. O adolescente de 15 anos tem 55. Ele já foi destituído, mas Salomão traz ele de volta. Existe ex-empresário, existe ex-jogador de bola, existe ex qualquer coisa, mas não existe ex-ungido. Não existe ex-ungido. Sabe o que eu estou dizendo? Que a sua chamada ainda é verdadeira. Que a profecia daquele monte, daquela igrejinha ainda é verdadeira. Que tudo que Deus disse que ia fazer, Ele vai fazer. Mas você tem que se soltar. Segurou a mão? Olhe para mim. Segure. A mensagem vai inteira. O dia que Salomão chama esse Asaf para dar a carta na mão dele, dizendo: você pode voltar a cantar. Asaf pergunta a ele: quanto tempo eu tenho, rei, para fazer a música da inauguração? Ele diz: 7 anos. Levará 7 anos para a construção do templo. 7 anos você tem para produzir a música mais linda jamais ouvida. 7 anos, levitas. 7 anos depois, o santuário está erguido. 5 milhões de judeus estão no meio da praça. A carruagem de Salomão chega e vai entrando. Quando o rei sobe, o povo vai dizendo: lá vai o rei, lá vai uma das mulheres do rei, lá vai o sacerdote, o sumo sacerdote, lá vai os levitas, lá vai todas as pessoas importantes. Mais lento, mais lento. De repente,
No meio de tanta gente bonita, vai subindo um velho, que agora não tem 55 mais, tem quantos? 55 mais 7, 62. Quantos anos ele tem? Diga para o irmão, para os homens, ele já não prestava, tinha 12 anos. Mas para Deus, ele estava de pé. Lá vai Asaf, subindo a escadaria do templo. E todo mundo dizendo, quem é esse? E o povo dizendo, esse é aquele de quem Deus se apoderou. Esse é aquele que rompeu com tudo, tocou em Davi e recebeu a unção dele. A Bíblia Sagrada diz que neste dia da inauguração do templo, Salomão ofereceu bois, ofereceu ovelhas, ele ofereceu tudo que Deus precisava e um pouco mais. Quando ele fez tudo que tinha para fazer, escute, era hora dos levitas cantarem, era hora do coral levantar. O maestro Asaf está aqui na frente de uma partitura. Ele olha para os coristas e diz, senhores, eu demorei 7 anos para fazer essa música. 7 anos eu levei para fazer essa música. E agora com muita alegria que eu convoco os senhores, os baixos, os barítonos, os tenores, os sopranos. Nós vamos dar a Deus essa música. Olha a cena, Salomão fez assim, vai Asaf. Asaf levantou a batuta. Quando ele levantou a batuta, congela a cena. Sai para fora do templo comigo. 5 milhões de judeus estão iguais a esses aqui, ó. Se ajoelharam no chão. De repente o menininho puxa a bunda da mãe. Mãe, o que foi, menino? Mãe, vou me esconder porque vai chover. Vai chover que jeito, menino? Não, aquela mãe, vai chover. Olha aquela nuvem que está chegando ali. 5 milhões de judeus olham para cima. E lá vem Deus em sua Shekinah. Deus não vem sozinho. Os serafins vêm ao redor dele cantando santo, 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 santo a Deus. Os serafins vão cantando de que jeito? Vocês são serafins. E olha o que Deus está fazendo agora com os serafins. Continue. E olha Deus dizendo, ó, serafins, eu dou folga para vocês 1 minuto. Mas Senhor, nós nascemos para te louvar. Eu sei. Vocês acham que eu vim aqui hoje por causa dessa casa bonita? Eu vim aqui porque eu estou com saudade de ouvir Davi cantar. Mas Senhor, Davi morreu, mas a unção pegou em Asaf. Eu vim para ouvir Asaf cantar. Com licença, serafins, deixa eu ouvir. Volta a cena lá dentro. Asaf está com a batuta. Quando ele solta a mão e diz, cantemos, não dá. Nenhuma nota musical sai, nenhuma letra sai. Pergunte por quê. A Bíblia diz, Deus desceu dentro do templo. A nuvem entrou lá dentro e os sacerdotes não conseguiam ficar em pé diante do Senhor. O dia que eu li isso, eu fiquei com raiva. Eu falei, Deus, a Bíblia tem o cântico de Isaías, tem o cântico de Ananias, tem o cântico de Ana, tem o cântico de Débora, tem o cântico de Simeão. Cadê o cântico de Asaf, Deus? Sabe o que Deus disse para mim?
Falou: filho, esse é o problema de ser onisciente. Eu disse: como? Quando eu inclinei os meus ouvidos para ouvir Asaf, antes dele abrir a boca, eu enxerguei ele cantando. A música era tão linda que eu nem esperei. Eu disse: esse louvor é só para mim. Eu entrei lá dentro e derrubei todo mundo, porque na minha presença todo joelho tem que se curvar. Oh, aleluia! Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha é sua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha é sua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha é sua glória sobre nós. Desse dia em diante, Israel como nação permaneceu aos pés do Deus de Israel, porque provaram à luz da Bíblia que um homem que adora consegue tirar Deus de cima da nuvem. Vou repetir para a gente finalizar. É possível ser homem de carne e osso, ter defeitos e pecados, mas tocar o coração de Deus ao ponto de Deus sair de lá e vir aqui. Eu sinto Deus aqui, e eu quero fazer um convite. Feche os olhos. Apóstolo, tem um grupo de homens e mulheres aqui que há muitos anos não tomam a Santa Ceia. Há muitos anos não entram dentro de uma igreja. Sabe por quê? Não acreditam mais na igreja. Não acreditam mais no sistema que está morto. São pessoas que foram machucadas pela religião, expulsas, excluídas, excomungadas. São pessoas que todas as noites passam perto de uma igreja e a vontade deles é entrar lá dentro, mas não tem força.